Deixa eu te perguntar um negócio. Você sabe o que essa bandeira aqui significa? Se você não acompanha a cultura pop japonesa, parece ser só uma bandeira pirata engraçadinha. E se você acompanha, vai reconhecer como símbolo dos Piratas do Chapéu de Palha, protagonistas do anime One Piece. Agora, se você é da geração Z, vai reconhecer essa bandeira como um símbolo de revolta contra os governos instituídos ao redor do mundo. Como é que o símbolo ficcional de uma animação japonesa virou figurinha carimbada nos protestos de locais tão distantes quanto o Peru e Nepal, hein? É o que a gente vai tentar entender nesse telescópio. Vem com a gente! O uso da bandeira dos chapéu de palha em manifestações começou a virar notícia em julho de 2025. Tudo teria começado na Indonésia quando o presidente Prabowo Subianto pediu para que a população hasteasse a bandeira nacional em comemoração ao Dia da Independência, que lá acontece em 17 de agosto. Só que as coisas não andam lá muito bem por lá. Muita gente considera que o governo está cada vez mais centralizado e autoritário. Então, como forma de protesto, começaram a hastear outras bandeiras em vez da bandeira nacional indonésia. Uma das mais populares foi a dos Piratas do Chapéu de Palha. Não achem que a gente não percebeu que teve bandeiras do Barba Branca e da Palestina no meio. A reação do governo quanto a isso foi dividida. Alguns chegaram a chamar de traição, outros não viram tanto problema assim. Alguns membros do governo classificaram o ato como traição, mas segundo a BBC, o próprio presidente disse que não se opõe ao uso da bandeira pirata desde que seja uma forma criativa de expressão. A polícia local diz que está monitorando o uso de símbolos não oficiais e, por lei, qualquer bandeira fictícia tem que ficar abaixo da bandeira nacional. De qualquer maneira, esse protesto virou notícia no mundo todo e acabou inspirando manifestantes em outros lugares do globo a adotarem o símbolo. A gente vai conversar sobre isso, mas depois do recado do patrocinador que tornou esse vídeo possível. Tem realidades que são difíceis de aceitar. Uma delas é a de que tudo que é bom, uma hora acaba. Aquele potão de sorvete, aquele filme maravilhoso, as suas férias, tudo uma hora acaba. E o que nos resta, caro espectador, é saber aproveitar enquanto ainda não acabou. Isso vale para a vida e vale também para o Black Friday antecipado da Insider. Sim, eu sei que a gente ainda está em outubro, mas a melhor promoção do ano já começou e os estoques são limitados. Então corre lá para aproveitar antes que tudo acabe. Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO que está aparecendo aí na sua tela, vai garantir 12% de desconto em qualquer produto da loja. Esses 12% podem ser somados aos descontos que já estão no site para chegar a até incríveis 50% de desconto. Entre usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. É facinho. Confere lá e eu tenho certeza, você vai receber roupas bonitas e de alta qualidade. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada! Você que está assistindo, acompanha a gente aqui. E muito obrigada para a Insider pela ótima parceria.
Um dos países em que a bandeira chamou mais atenção foi o Nepal. A coisa ficou muito feia por lá. Não apenas o primeiro-ministro foi deposto, como a sua esposa, Rajalakshmi Chitrakar, foi queimada viva por manifestantes em Katmandu. Agora, olha bem essa imagem. Tá aí a bandeira do chapéu de palha, pendurada nos portões do Palácio Singha Durbar, enquanto ele é incendiado. A CNN Bikyat Khatri, apontado como um dos organizadores dos atos, disse que a bandeira simboliza a determinação de empurrar qualquer coisa que apareça em seu caminho. Ainda em setembro, a bandeira também figurou em manifestações contra a corrupção em Manila, nas Filipinas. Ao jornal britânico The Guardian, um dos manifestantes disse ver a bandeira como um símbolo de libertação contra a opressão. Depois de tomar a Ásia, o símbolo do chapéu de palha também começou a aparecer em manifestações em outros continentes. No Peru, ela apareceu nos protestos contra a presidenta Dina Boluarte. Ok, os protestos contra a Boluarte já existiam desde que ela assumiu a presidência em 2022, após a destituição do Pedro Castillo, mas não muda o fato de que a bandeira começou a aparecer nos protestos mais recentes. Boluarte acabou afastada do cargo no dia 10 de outubro. Pouco depois do Peru, a bandeira também começou a aparecer nos protestos em Madagascar, relacionadas à crise de fornecimento de água e eletricidade no país. Os protestos conseguiram fazer o presidente Andry Rajoelina dissolver o governo e no dia 17 de outubro o coronel Mikhail Randrianirina foi empossado presidente. Esses são os principais exemplos, mas não são os únicos. A bandeira também marcou presença em protestos na França, Sérvia, Quênia, Marrocos, Paraguai e provavelmente em outros que a gente nem viu. Afinal de contas, por que é que escolheram esse símbolo entre tantos outros que poderiam ser usados? Por que o chapéu de palha? Para entender o porquê da escolha da bandeira, primeiro a gente tem que entender a obra de onde ela surgiu, o mangá One Piece. Essa série é gigantesca. Assinada por Eiichiro Oda, ela começou a ser publicada na revista em quadrinhos japonesa Weekly Shonen Jump em 22 de julho de 1997 e continua sendo publicada até hoje. No momento em que o roteiro desse vídeo foi escrito, a história já contava com absurdos 1.159 capítulos. O sucesso foi tão estrondoso que por muito tempo o One Piece foi considerado como parte dos Big Three, os 3 mangás de maior sucesso na indústria mundial. E se você tá curioso para saber quais são os outros 2, a gente tá falando de Bleach e Naruto. Naruto. Você gosta de Naruto? É isso? Você tá me dizendo? Tô certo! Em agosto de 2022, a série já tinha vendido mais de 500 milhões de cópias e foi reconhecida pelo Guinness World Records como a série de quadrinhos com o maior número de cópias publicadas por um único autor. Mas ela não ficou só nos quadrinhos não. Em 26 de julho de 1998, o mangá ganhou sua primeira adaptação para as telas com o curta-metragem One Piece, Derrotem o Pirata Ganzaki. Em 20 de outubro de 1999, a série passou a ser adaptada para a televisão, com episódios semanais que são exibidos até hoje de maneira quase ininterrupta. Já são, presta atenção, 1.146 episódios até o momento em que esse roteiro foi escrito. São 26 anos de exibição. Aliás, a nossa roteirista está aqui admitindo no roteiro que ela já assiste faz uns 21 anos. Além disso, a série já ganhou 15 longas-metragens, outros 7 curtas, 43 jogos de videogame, 13 jogos de celular e uma adaptação em seriado da Netflix, que já tem uma segunda temporada confirmada. A história já ficou mas tão grande que um remake está sendo feito em paralelo à série original para criar um ponto de entrada mais amigável para quem não quer assistir mais de 1000 episódios para entender o que está acontecendo na história atual. Eu vi vantagem. Eu sempre quero assistir, mas daí eu olho essa quantidade de episódio e falo, agora tá tarde. Eu devia ter começado há 21 anos.
Não é à toa que One Piece é considerado por muitos como uma das séries de mangá de maior sucesso da história. Tá, mas só ser uma série reconhecida mundialmente não é o suficiente para explicar as bandeiras nos protestos. Ela tem que ter algum significado que explique isso. Para essa parte, a gente vai ter que mergulhar na história da série. Antes da história que nós acompanhamos começar, o rei dos piratas, Goldie Roger, desbravou os mares do mundo ficcional de One Piece até ser capturado pela marinha do governo mundial. Segundos antes da sua execução, ele anunciou ao mundo que escondeu todo seu tesouro, o One Piece, no final do mais perigoso desses mares, incentivando milhares a se tornarem piratas para tentar encontrar esse tesouro. Com isso, ele inaugurou a Grande Era dos Piratas. A história no mangá começa quando o protagonista, um adolescente de 17 anos chamado Monkey D. Luffy, começa sua viagem com o objetivo de encontrar o One Piece e se tornar o novo rei dos piratas. Aos poucos ele vai se tornando mais e mais forte enquanto enfrenta tanto a marinha quanto outros piratas e vai conquistando novos tripulantes para o seu bando, com figuras tão bizarras quanto um esqueleto violinista, um ciborgue e uma rena humanoide que também é um médico. Em meio às suas aventuras, Luffy e seu bando enfrentam muitos desafios que podem ressoar com manifestantes. A começar pelo governo mundial, uma federação formada por mais de 170 nações que controla o planeta com mãos de ferro. Essa federação, além de autoritária, é altamente hierarquizada, com figuras como os dragões celestiais, que são considerados praticamente intocáveis, que tratam todas as outras pessoas como animais, incluindo capturar pessoas livres para escravizá-las. Além da nobreza, também existe uma hierarquia racial, com homens-peixes sendo considerados inferiores em relação aos humanos, por exemplo. Em um dos momentos mais icônicos da série, uma sereia amiga dos Chapéu de Palha é capturada e está prestes a ser leiloada para um desses nobres. E como é que os Chapéu de Palha lidam com essa situação? Assim. Socando o insocável. Para quem não acompanhou a história até aí, parece só um pirata socando um playboyzinho nobre, mas a narrativa deixa bem claro o quão subversivo foi esse soco. O Luffy não estava apenas dando um soco num nobre, ele estava desafiando todo o planeta e fazendo algo que nem os maiores revolucionários teriam coragem de fazer. Entende como isso pode apelar para jovens que estão na rua protestando contra os seus próprios governos hierarquizados e autoritários? Aliás, o governo de One Piece também é corrupto. Um dos primeiros exemplos disso está na história da navegadora dos piratas do Chapéu de Palha, a Nami. Ela foi escravizada por um grupo de piratas malvados que a forçavam a juntar dinheiro para tentar comprar a liberdade da sua vila. Enquanto isso, a marinha, que deveria proteger a vila, era subornada pelos piratas para fazer vista grossa em relação a tudo o que estava acontecendo. Quando ela juntou quase todo o dinheiro para libertar a vila, os piratas avisaram o capitão da marinha, que acabou tomando todo o dinheiro. E se não fosse a intervenção do Luffy, ela teria que começar tudo de novo. Quer ver como os Chapéu de Palha deixaram ele? Pois eu vou perguntar de novo. Entende como isso pode apelar para quem está lá nas ruas protestando contra a corrupção do seu próprio governo? Mas a gente vai além. O governo mundial também adora uma censura. Nico Robin, a arqueóloga do bando do Luffy, porque sim, um grupo de piratas não pode viver sem uma arqueóloga, é perseguida pelo governo mundial simplesmente por saber demais sobre o passado.
A certa altura da história, ela é capturada pelos Cypherpol, os agentes secretos desse mundo, e levada para uma prisão de segurança máxima. Os Chapéu de Palha vão atrás para resgatar ela e vem mais uma cena icônica. Sogeking, あの旗撃ち抜け。了解。新兵器巨大パチンコラオカブト、その威力とくと見よう。必殺ファイヤーバードスター。まさか。完了。やりやがった。あいつら旗への攻撃の意味が分かってんのか。海賊たちが世界政府に宣戦布告しやがった。Eu acho que eu não preciso perguntar de novo, porque eu sei que vocês já entenderam por que os manifestantes se identificam com essa narrativa, né? Mas os Chapéu de Palha não lutam só contra a Marinha e o governo mundial. Em vários arcos da história, eles enfrentam também outros piratas, porque nem todos os piratas são bonzinhos como eles. Aliás, não falta exemplos de grupos que agem como verdadeiras organizações criminosas. E não faltam exemplos dos Chapéu de Palha salvando a população dessas organizações. E como a gente viu na história da Nami, muitas vezes a Marinha e os piratas malvados trabalham juntos por trás dos panos. No final das contas, os piratas do Chapéu de Palha podem muito facilmente ser vistos como uma representação dos jovens que lutam pela liberdade num mundo dominado por organizações criminosas e um governo autoritário, exatamente como os manifestantes da geração Z querem fazer. A gente está falando muito da bandeira dos Chapéu de Palha, mas essa passa longe de ser a primeira vez em que símbolos da cultura pop viram formas de protesto. Não faz muito tempo, os protestos ao redor do mundo estavam tomados pelo Coringa, inspirados pela atuação de Joaquin Phoenix no filme de 2019. Do Líbano à Argentina, não faltou gente protestando de cara pintada. Não aqueles cara pintada, tá? Outros. Em 2020, a Saudação dos Três Dedos, criada na série de livros posteriormente adaptada para o cinema Jogos Vorazes, virou lugar comum nos protestos na Tailândia e voltou a aparecer em 2021 em Myanmar. E olha, se engana quem acha que isso aí é coisa da geração Z, tá? Os millennials já faziam isso há mais de uma década com as máscaras do Guy Fawkes, inspiradas nos quadrinhos V de Vingança. Essa foi uma onda em que até os brasileiros entraram. E a máscara virou até mesmo símbolo do grupo hacktivista Anonymous. Tá, mas quando a gente percebe que esse fenômeno já vem se repetindo tantas vezes, não tem como achar que é por acaso. Alguma explicação tem que ter. Natalie Pang, chefe do Departamento de Comunicações e Novas Mídias da Universidade de Singapura, apontou numa entrevista para o Tech Mundo que esses símbolos são úteis por terem se tornado universais. O seu significado pode ser entendido por pessoas de todo o mundo, mesmo que não compartilhem a língua ou cultura. É uma leitura semelhante à que Nurian Tijali, professora de mídia e comunicação na Universidade Estadual de Oklahoma, fez numa entrevista à CNN, quando diz que os manifestantes não falam a mesma língua, mas entendem do que se trata a história. As pesquisadoras brasileiras Aline Egres de Castro e Rosana Pinheiro Machado vão um pouco além e afirmam que mais do que permitir que os movimentos em diferentes locais do mundo se comuniquem através desses símbolos, eles na verdade se incentivariam uns aos outros através deles, criando verdadeiros picos de ativismo ao redor do mundo. Ou seja, ao ver manifestantes em outro ponto do mundo usando a máscara do Guy Fawkes ou a bandeira dos Chapéu de Palha, manifestantes se sentiriam inspirados a sair às ruas e fazer o mesmo. Bom, mas a gente está se aprofundando nessa discussão sem apontar um ponto óbvio para explicar esse fenômeno, que é o fato de que, para que as pessoas possam adotar um símbolo, elas primeiro precisam conhecer esse símbolo.
Talvez esses símbolos sejam adotados simplesmente porque fazem parte do repertório dos manifestantes. Por que manifestantes ao redor do mundo usam a bandeira do chapéu de palha? Porque é o que eles conhecem, é o que eles consomem. A gente tem que lembrar que as gerações Z e Millennials são gerações que já foram criadas e moldadas por uma indústria cultural globalizada. E quando a gente começa a falar de indústria cultural, vocês já sabem que a conversa não vai para um lugar legal, né? Se prepara. O filósofo Theodor Adorno, provavelmente o maior crítico da indústria cultural, apontava que ela não leva à resistência ou ao pensamento crítico. Muito pelo contrário. Os produtos da indústria cultural, na verdade, moldam as nossas visões de mundo e restringem a nossa capacidade de interpretar a nossa realidade. Olhando por esse prisma, a gente tem uma visão muito mais negativa das bandeiras do chapéu de palha. Pois é, em vez da gente enxergar manifestantes ao redor do mundo se entendendo e incentivando em suas lutas através de um símbolo universal, o que a gente vê são pessoas que podem estar vivendo realidades políticas completamente diferentes, tendo sua visão e, consequentemente, capacidade de lutar sendo limitada por um mesmo produto da indústria cultural. Para o Adorno, a submissão na cultura nos prepara para a gente ser submisso na política. Diante disso, ver o mundo inteiro sendo submetido aos mesmos símbolos não é um bom sinal. O filósofo Kumar Salehi afirma que essa infiltração de memes e cultura pop mostram que as pessoas estão formando suas identidades políticas usando elementos desconexos e, por isso, acabam defendendo orientações políticas que não fazem sentido dentro da sua história, cultura ou país. Bom, a gente não precisa ir muito longe para pensar nisso, né? Basta ver no que as manifestações com máscaras de Guy Fawkes resultaram aqui no Brasil, né? Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Veja bem, calma, muita calma. A gente não tá dizendo que as bandeiras do One Piece são golpistas. Eu já tô vendo os comentários. Por favor, passa longe de ser o objetivo desse vídeo querer analisar a conjuntura política da Indonésia, das Filipinas ou do Nepal, tá? A gente só quer mostrar que nem mesmo entre os especialistas existe um consenso sobre o que diabos significa esse monte de elementos da cultura pop nos protestos. Talvez ainda falte um pouco de distanciamento histórico para que se possa chegar a uma conclusão mais razoável. Olha, depois disso tudo fica até meio complicado concluir esse vídeo, vocês não acham? Acho que a gente pode tentar terminar dizendo que ainda não dá para saber o que essa bandeira significa. Mas que ela significa alguma coisa, ela significa. Eu gostaria de pedir perdão aqui a todos os nomes que eu assassinei durante a apresentação desse vídeo. Perdão. Nami ou Nami?